Olá e bem-vindos a mais uma exploração de ideias. Hoje a gente vai mergulhar num conceito do Antigo Testamento que, à primeira vista, é bastante estranho, né? Até um pouco desconfortável. A tal da poluição ritual. A nossa missão aqui, com base num artigo teológico super detalhado do Diego Pereira do Nascimento, é tentar entender o que era essa impureza, por que que ela não era a mesma coisa que pecado e, claro, como essa ideia foi, assim, radicalmente transformada com a chegada de Cristo. Para começar, acho que a maioria das pessoas, quando ouve a palavra impureza na Bíblia, pensa na hora em pecado, sabe? Em uma falha moral. Mas a fonte já deixa claro que estamos falando de algo completamente diferente. Então, o que era exatamente essa tal de poluição ritual? Essa é a distinção mais importante para a gente começar. A poluição ritual, ou impureza cerimonial, ela não era um juízo de valor sobre o caráter de alguém, entende? Era, na verdade, um estado temporário que tornava uma pessoa, ou até um objeto, inadequado para se aproximar do que era sagrado, especialmente o santuário, e para participar dos rituais. Uma pessoa podia se tornar ritualmente impura sem cometer pecado nenhum. Era uma condição, não uma transgressão. Certo. Se não era pecado, qual era o propósito? Por que criar um sistema tão complexo de regras sobre algo que não era inerentemente mal? Parece até uma burocracia espiritual. Pois é, parece. Mas a lógica por trás disso, especialmente no livro de Levítico, era a proteção da santidade. O princípio central é que Deus, na sua essência, é absolutamente santo, uma fonte de vida pura. Então, para que ele pudesse habitar no meio de um povo que é mortal, que é frágil, era preciso um sistema, uma espécie de protocolo de segurança espiritual, sabe? Entendi. A pureza ritual era o que permitia essa proximidade, a comunhão com esse Deus santo. A culpa moral só entrava na história se alguém, sabendo que estava nesse estado impuro, ignorasse as regras e entrasse no espaço sagrado, contaminando de propósito. Entendi. É como ter que tirar os sapatos sujos de lama antes de entrar numa casa que está impecavelmente limpa. O sapato não é mau, mas ele não pertence àquele ambiente. Exato, ótima analogia. Então, o que exatamente sujava os sapatos? O que causava essa condição? As fontes de impureza, segundo o artigo, se dividem em 3 categorias principais. E elas são fascinantes porque estão ligadas aos processos mais fundamentais da vida. A primeira categoria são as secreções corporais, Coisas que são totalmente naturais. perfeitamente naturais. Por exemplo, o fluxo menstrual. Ele tornava a mulher impura por 7 dias. Levítico 15 é bem detalhado sobre isso, né? Não só ela ficava impura, mas a cama onde ela deitava, a cadeira onde sentava, Nossa! também transmitiam essa impureza a quem tocasse. Isso parece ter um impacto social gigantesco. Quer dizer, por uma semana, todo mês, a rotina de uma mulher e da família dela era completamente alterada. Ela não podia, sei lá, preparar comida para os outros ou participar das atividades do dia a dia da mesma forma. Exatamente. Isso reconfigurava as interações diárias e não se limitava às mulheres. As descargas seminais, seja numa emissão noturna ou numa relação sexual, também causavam impureza. Nesse caso, a purificação era mais simples, né? Um banho e esperar até o pôr do sol. Mas a fonte mais, digamos, significativa nessa categoria era o nascimento de uma criança. Peraí, o ato de trazer uma nova vida ao mundo, que é algo tão celebrado, isso também causava impureza? Como assim? Sim, e é um dos pontos mais contraintuitivos. Após dar à luz um menino, a mãe era considerada impura por 7 dias e depois ela passava por mais 33 dias de purificação do seu sangue. Durante esse segundo período, ela podia até cuidar das tarefas de casa, mas não podia tocar em nada sagrado ou ir ao santuário. E se fosse uma menina? Aí os períodos dobravam. Se nascesse uma menina, eram 14 dias de impureza e mais 66 dias de purificação. Dobrar o tempo para o nascimento de uma menina. Isso. Nossa, isso é surpreendente. Hoje em dia, isso soaria incrivelmente problemático. Qual é a interpretação teológica que a fonte dá para essa diferença?
porque a primeira impressão não é nada boa. É um ponto que gera muita discussão. A fonte não se aprofunda muito nas várias teorias. Mas, bom, alguns estudiosos sugerem que isso poderia refletir as estruturas patriarcais da sociedade da época. Outra interpretação, mais simbólica, é que o nascimento de uma menina trazia com ele o potencial para futuros ciclos de vida e, claro, futuros ciclos de impureza ritual ligados ao parto, à menstruação. Mas o artigo coloca tudo isso dentro de uma ideia maior. O nascimento com a perda de sangue, de fluidos, representa a fragilidade, a mortalidade da vida humana, sabe? Em contraste total com a plenitude e a perfeição da vida que vem de Deus. Entendi. Não era um castigo, mas um lembrete físico dessa diferença fundamental. Faz sentido a lógica de proteger o sagrado. Mas isso não corria o risco de fazer as pessoas sentirem que sua própria biologia, as coisas mais naturais da vida, eram de alguma forma erradas ou sujas aos olhos de Deus? É uma pergunta excelente e toca no centro da questão. O sistema não ensinava que a biologia era errada, mas que ela pertencia à esfera do comum, do profano, em oposição ao santo. Era um sistema de categorias. O corpo humano, com seus ciclos de nascimento, doença e morte, era um lembrete constante da condição caída e mortal da humanidade. A impureza ritual era tipo uma forma pedagógica de dizer: lembre-se, você é mortal e dependente. A santidade e a vida perfeita pertencem a Deus. Não era sobre vergonha, mas sobre consciência da própria condição. Essa distinção é crucial. Além dos fluidos, a segunda categoria que você mencionou eram as doenças. Tinha alguma em particular? Sim, a principal era uma condição chamada tsaraat, muitas vezes traduzida como lepra, embora o termo bíblico provavelmente cobrisse uma gama maior de doenças de pele. Essa era uma das impurezas mais graves. A pessoa suspeita era levada a um sacerdote para uma inspeção. Então o sacerdote agia quase como um inspetor de saúde pública? A decisão era baseada em critérios médicos ou era algo puramente espiritual? Era uma mistura dos dois. Havia critérios visuais bem claros descritos na lei. A cor da mancha, se o pelo na área tinha ficado branco, se a ferida parecia mais funda que a pele. Com base nisso, o sacerdote declarava a pessoa pura ou impura. E se fosse declarada impura, as consequências eram drásticas. Tipo o quê? A pessoa tinha que rasgar as roupas, deixar o cabelo despenteado, cobrir o rosto e gritar impuro, impuro por onde passasse. E o mais grave, era isolada, forçada a viver fora do acampamento. Viver fora do acampamento. Isso é basicamente uma sentença de morte social. A pessoa era completamente cortada da sua comunidade, da família, do trabalho. Exatamente. Era a forma mais extrema de exclusão. E isso nos leva à terceira e mais potente fonte de poluição, que está no topo dessa hierarquia de impureza, o contato com a morte. A morte é a antítese da vida. E como Deus é a fonte da vida, a morte era a contaminação ritual mais severa de todas. Tocar na carcaça de um animal impuro, tipo um porco, já gerava impureza. Mas o nível máximo era o contato com um cadáver humano. E imagino que a purificação para isso não era tão simples quanto esperar o sol se pôr, né? Nem de longe. Tocar num corpo humano morto, ou mesmo estar na mesma tenda que tornava a pessoa impura por 7 dias. A purificação exigia um ritual muito específico e raro, lá do livro de Números, que usava as águas da purificação. Essas águas eram misturadas com as cinzas de uma novilha vermelha, um animal sem defeito que era sacrificado fora do acampamento. Nossa! Era o antídoto para a contaminação mais poderosa de todas. É um sistema muito complexo de gatilhos de impureza. E o que me chama a atenção é que quase todos são inevitáveis, né? Nascimento, doença, morte. Se o objetivo não era punir, como o sistema ajudava a pessoa a, digamos, voltar ao normal? Precisamente. O foco era sempre a restauração, a reintegração. Os métodos variavam com a gravidade. Para impurezas menores, bastava o tempo, esperar até o pôr do sol. Para muitas outras, o passo seguinte era a lavagem, lavar o corpo, as roupas, em água. Um banho ritual que na tradição judaica ficou conhecido como mikvah, um símbolo de purificação externa. E para os casos mais graves?
tipo o parto ou a cura da tzarat. Um banho não devia ser suficiente. Não mesmo. Nesses casos, a purificação terminava com sacrifícios no santuário. A mulher que deu à luz, no final daquele longo período de purificação, ela trazia ao sacerdote um cordeiro para holocausto e um pombinho como oferta pelo pecado. Uma oferta pelo pecado? Mas isso parece contraditório. Você disse que ter um filho não era um pecado. Por que esse nome? Ótima observação. A fonte ressalta que o termo hebraico para oferta pelo pecado, que é hatat, também pode significar oferta de purificação. Não se tratava de expiar uma culpa moral, sabe? Mas de concluir o rito, de reconsagrar a pessoa a Deus depois de um evento que a colocou em contato direto com as realidades da vida e da mortalidade. Para Tzaraat, o processo era ainda mais elaborado. Envolvia aspersão com sangue de aves, óleo, múltiplas ofertas para marcar o retorno completo daquele indivíduo à vida da comunidade. Todo esse sistema, essa pedagogia física e constante parece que está construindo uma narrativa, né? Qual era a grande lição teológica por trás de tudo isso? Se a gente conectar todos os pontos, o sistema inteiro funcionava como uma lição diária sobre 3 verdades fundamentais. Primeiro, a santidade, assim, avassaladora de Deus. A mensagem era: a presença de Deus é poderosa, é pura e a proximidade com Ele exige respeito, exige preparação. Certo. Segundo, a fragilidade da condição humana. Tudo, do nascimento à morte, servia como um lembrete de que a humanidade vive num estado caído, sujeito à decadência. E isso leva ao terceiro e mais importante ponto. Que seria? A insuficiência desses próprios rituais. A necessidade constante de purificação, sabe? O ciclo sem fim de rituais, sacrifícios, lavagens. Tudo isso mostrava que eram soluções temporárias. Externas. Elas limpavam o corpo para o culto, mas não podiam purificar a consciência ou o coração. Como o autor de Hebreus mais tarde diria, eram uma sombra dos bens vindouros. O sistema inteiro era um grande outdoor apontando para a necessidade de uma purificação definitiva, que viesse de fora do próprio sistema. Apontava para o Messias. Então, todo esse drama ritual do Antigo Testamento era, na verdade, o preparo do palco para uma mudança radical. E essa mudança chega com Jesus. Exatamente. Ele não apenas muda as regras, ele vira o tabuleiro. Jesus confrontou diretamente as interpretações legalistas dos fariseus que tinham transformado essas leis num sistema de exclusão social e de justiça própria. E ele propôs uma ideia revolucionária, citada no artigo lá de Marcos capítulo 7. A verdadeira contaminação não vem de fora para dentro. Não é o que se come ou o que se toca que torna alguém impuro diante de Deus. Ele muda o foco do ritual para o moral, do corpo para o coração. Totalmente. Ele diz que o que realmente contamina uma pessoa são as coisas que saem do coração. Os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios. E ele não ficou só na teoria, né? Ele colocou isso em prática de uma forma chocante para a cultura da época. O artigo lembra de 2 exemplos poderosos. Ele toca um leproso e deixa que uma mulher com uma hemorragia crônica o toque. De acordo com a lei, nessas 2 situações, Jesus é que deveria ter se tornado ritualmente impuro. Ele é que deveria ter sido contaminado. Sim, essa era a expectativa total. Mas o que acontece é o exato oposto. A santidade de Jesus não é passiva, não é algo que precisa ser protegido da impureza. É uma santidade ativa, ofensiva. Em vez de ser contaminado por eles, ele os purifica. Uau! O poder que emana dele é maior do que o poder da impureza. Ele reverte o fluxo. Isso sinalizava que uma nova ordem tinha chegado, onde a santidade de Deus não apenas se defende da impureza, mas a invade, a confronta e a vence. Essa ideia de reverter o fluxo é muito poderosa. Ele não só ensina sobre uma nova pureza, ele a personifica. E o ponto culminante disso tudo, claro, é a sua morte na cruz. A cruz é o clímax. Se os rituais do Antigo Testamento eram sombras, o sacrifício de Cristo é a substância. O livro de Hebreus argumenta que se o sangue de bodes e touros podia purificar o corpo para fins rituais, quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo.
Ele oferece a purificação definitiva, interna, aquela que os rituais jamais poderiam alcançar. Com a nova aliança selada no seu sangue, as barreiras rituais foram demolidas. O acesso a Deus se tornou universal, baseado na fé, não num código cerimonial. Portanto, o foco mudou de forma permanente. Permanentemente. A preocupação deixa de ser a pureza ritual e passa a ser a santidade moral, a pureza de coração. Algo que, segundo o Novo Testamento, é uma obra do Espírito Santo na vida de quem crê. Como o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios, o chamado agora é para nos purificarmos de toda a contaminação da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. A arena da pureza se moveu do exterior para o interior. Que jornada! A gente começou com um sistema super complexo de leis sobre o corpo, doenças, morte, que parecia até arbitrário, e chegamos a uma profunda teologia do coração na nova aliança. Fica claro que as leis antigas não eram sem sentido. Elas eram um professor paciente, usando o mundo físico para ensinar sobre uma realidade espiritual. É a síntese perfeita. O antigo sistema de pureza e impureza era um lembrete constante, físico da distância entre o sagrado, que é Deus, e o profano, a condição humana. Era uma lição de casa diária sobre a necessidade absoluta de mediação e purificação. Com Cristo, essa mediação e essa purificação foram realizadas de forma completa, definitiva. O símbolo deu lugar à realidade. Isso tudo me deixa com uma pergunta para a gente refletir. Se a arena da pureza foi transferida do corpo para o coração e a mente, quais seriam as fontes de contaminação do coração hoje em dia? O que, no nosso mundo moderno, seria o equivalente a tocar um cadáver? E, seguindo essa lógica, quais seriam as práticas que nos purificam nesse novo sentido? Não com água ritual, mas com intenção, com disciplina e com graça.